Olá, paz e graça, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio da série Pegando o Cajado e Seguindo. Mudamos um pouquinho o formato do conteúdo por aqui, espero que você goste e consiga então aprender com mais qualidade. Lembrando que todos os nossos vídeos possuem o link logo abaixo com o PDF de estudo, a qual você pode estar acompanhando e também grifando para melhor então, contextualização e também meditação na palavra, para que você possa aprender toda a narrativa bíblica de cada tema que será abordado aqui. Teremos episódio durante todo o ano, diversas temáticas, levando cada vez num nível mais profundo da palavra. Primeiramente, a gente está abordando temas para novos convertidos ou também para você que tem aí alguma dúvida na contextualização da palavra, sobre a cruz, sobre quem é Jesus, sobre a ressurreição. Então vamos estar abordando esses temas dentro dos primeiros episódios. Posteriormente a gente vai entrar na hermenêutica, também exegese da palavra. Então, como de costume, curve a sua cabeça, vamos estar orando, entregando este momento ao Senhor, para depois estar abordando então o nosso tema de hoje, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Então vamos estar orando? Senhor Deus e Pai, nos colocamos, Senhor, na Tua presença para Te louvar e Te engrandecer, Senhor. Nós agradecemos, Pai, por este momento de poder estar aprendendo da Tua palavra, meditando, Espírito Santo, contigo em cada entrelinha, recebendo a revelação do Teu Espírito sobre cada palavra que lida. Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as Tuas, dando direcionamento a cada vida. Pai, vem com ligeireza de raciocínio, com a Tua interpretação, com a Tua base para a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, que vidas sejam impactadas, salvas, libertas, Pai. Vem com uma unção sobre cada um, Pai, aonde alcançar este vídeo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graça e paz. Então, vamos para o nosso vídeo, mas primeiro, roda a vinheta aí. Então vamos ao nosso tema abordado do dia, a ressurreição de Jesus Cristo. Após entregar sua vida na cruz, Jesus foi sepultado e permaneceu por 3 dias no seio da terra, como profetizado, pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, conforme lemos lá em Mateus capítulo 12, versículo 40. Aparentemente tudo havia terminado, o silêncio do sepulcro parecia selar a derrota, mas foi nesse cenário que o céu se moveu com poder. No 3º dia, Deus Pai, em majestade e glória, ressuscitou seu Filho dos mortos. A morte foi vencida, o véu foi rasgado e a esperança eterna foi inaugurada. A ressurreição de Cristo é o ponto central da nossa fé. Ele vive e porque Ele vive, nós também viveremos. E com isso, vamos estar lendo Mateus 28, do versículo 1 ao 20, para contextualizar e entender essa narrativa. E diz assim: tendo passado o sábado, ao raiar do 1º dia da semana, no caso no domingo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. Mais para frente eu vou explicar quem é essa outra Maria. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e chegou ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Aqui a gente pode meditar na dimensão deste anjo, de causar um terremoto e se assentar sobre a pedra do túmulo, pois elas eram enormes.
O anjo tinha o aspecto de um relâmpago e suas vestes eram alvas como a neve. Os guardas foram tomados de grande pavor e ficaram paralisados de medo como mortos. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres e lhes anunciou: Não temais vós, sei que viestes a ver Jesus, que foi crucificado. Mas aqui ele não está, foi ressuscitado, como havia dito. Vinde ver de vós onde ele jazia, no caso onde ele estava. Ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos. Ele ressuscitou dentre os mortos e está seguindo adiante de vós, rumo a Galileia. Lá o vereis. Atentai-vos para o que vos disse. No caso, busque na sua mente tudo que ele já falou, tudo que ele já ensinou. As mulheres abandonaram o túmulo correndo com medo, mas com grande júbilo, e foram imediatamente anunciá-lo aos seus discípulos. De repente, Jesus veio ao encontro delas e as saudou: Alegrai-vos! Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando-o e adorando. Então Jesus lhes declarou: Não temais, ide e dizei aos meus irmãos que sigam para Galileia, lá eles me verão. E sucedeu que, enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade e contaram ao chefe dos sacerdotes tudo o que havia ocorrido. Então os chefes do sacerdote reuniram-se em conselho com os anciões e tramaram outro plano. Deram aos soldados vultosa quantidade em dinheiro e lhes recomendaram que declarassem a todos: Os discípulos dele vieram durante a noite e raptaram o corpo enquanto cochilávamos. Se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos a vosso favor e também livraremos de qualquer reprimenda. Os soldados receberam dinheiro e fizeram como havia sido orientados, e por isso essa versão dos acontecimentos se conta entre os judeus até os dias de hoje. Os 11 discípulos rumaram para Galileia em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Aqui são 11 porque Judas já teria então cometido o ato contra a sua própria vida. Assim, o que viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim estarei permanentemente convosco até os fins dos tempos. Aqui vemos a narrativa da trama dos soldados, né, com até mesmo ali os anciões. Vimos também a descida do anjo, que a gente pode imaginar a dimensão desse anjo, né, a proporção. Essa palavra me traz muito a meditar sobre isso. E também vemos um chamado, ao qual Jesus recebe toda a autoridade nos céus e na terra, e deixa também um chamado aos filhos a levar a palavra, né, e também batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vamos então entender a hermenêutica desta palavra. Estudar a passagem de Mateus 28 nos leva a refletir sobre aspectos profundamente importantes que quero destacar neste estudo. Os eventos relatados sobre o que acontece bem cedo pela manhã de domingo com menção de duas mulheres, Maria Madalena e outra Maria. Mas quem seria esta outra Maria? No capítulo 27, versículo 57 de Mateus, entendemos que essa outra Maria era mãe de Tiago e de José. Naquele tempo, as mulheres não eram vistas como testemunhas confiáveis pela sociedade. No entanto, Mateus as menciona como as primeiras a receber e anunciar a maior notícia da história: a ressurreição de Jesus Cristo. Isso demonstra a fidelidade do evangelista
ao registro dos fatos, mesmo que socialmente fossem vistos como desprezáveis. A verdade não foi moldada pela opinião pública, mas conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E é maravilhoso a gente pensar nesta narrativa, que a cada parte da Escritura, o Espírito Santo de Deus conduziu os filhos para que estivessem ali, então, escrevendo cada parte da Bíblia. No versículo 6, vemos o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, como o próprio Jesus havia ensinado. Podemos ver Mateus 5, 26, ele enfatizou que tudo o que foi profetizado deveria se cumprir, pois veio do próprio Deus. A ressurreição confirma o plano divino desde os tempos antigos. Também podemos ver no versículo 9, ao aceitar a adoração das mulheres, Jesus se identifica como o Senhor teu Deus, conforme citado por ele em Mateus 4:10. Durante sua tentação no deserto, ao citar Deuteronômio 6:13, temerás ao Senhor teu Deus e o servirás. Isso mostra sua divindade revelada e confirmada pela vitória sobre a morte. Também podemos analisar os versículos 13 e 14, aonde vemos o relato dos guardas, que com medo do ocorrido espalham uma história forjada para encobrir a verdade. O argumento de que os discípulos roubaram o corpo enquanto eles dormiam é incoerente. Como poderiam testemunhar algo enquanto dormiam? Além disso, os soldados se revezavam na vigília, tornando impossível que todos dormissem ao mesmo tempo. Vale lembrar que dormência em serviço era punida com severidade, até mesmo com a morte. A narrativa construída pelos líderes religiosos mostra não só o temor, mas o esforço para suprir a verdade da ressurreição, mas colocando um alvo sobre os soldados e também sobre os discípulos de Jesus, pois quando chegaste esta notícia ao governador, provavelmente ele buscaria formas de explicação. No versículo 18, vemos a afirmação gloriosa de Jesus: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Antes da ressurreição, ele já exercia autoridade, conforme podemos ver em Mateus 7, 9, 11 e 21. Mas agora o Pai lhe confere toda a autoridade, maior do que aquela que Satanás havia oferecido a Jesus no deserto, inutilmente, conforme vemos em Mateus 4. A partir daí, Jesus nos comissiona a continuar a sua missão. Somos chamados a discipular todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo marca a entrada na comunidade da fé e revela a Trindade de Deus, que é 3 em 1. O Evangelho, que começou com a promessa de bênção a todas as nações, agora se cumpre com a inclusão de todos, inclusive os gentios, como vimos desde a genealogia de Jesus, com a presença de mulheres gentílicas. Vamos analisar também o versículo 20. Há uma promessa que acontece para os nossos corações. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está presente hoje e sempre conosco. Basta-nos nos dedicar e nos posicionar. E por fim, então vamos analisar Romanos 1, 4. Lemos que: e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Na cruz, sua filiação foi zombada e questionada, mas pelo Espírito Santo ele foi ressuscitado, revelado como o Filho unigênito do Pai, exaltado acima da morte e de Satanás, revestido de todo o poder, como lemos em Mateus 28, 18. Então,
vamos abordar os demais temas para entender um pouco mais do que recebemos com a ressurreição de Jesus Cristo? Agora que compreendemos a hermenêutica de Mateus 28, vamos contextualizar que em Cristo também morremos e fomos ressuscitados. A morte de Jesus não foi um acontecimento isolado no tempo, mas um ato eterno de amor que nos inclui completamente, a mim e também a você. Ele se entregou por nossos pecados, mas também ressuscitou para nos dar uma nova vida. Sua cruz nos redimiu, sua ressurreição nos levantou. Para compreendermos o poder dessa verdade, vamos meditar em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 6, onde o apóstolo Paulo revela que mesmo quando estávamos mortos em nossos próprios delitos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Essa não é apenas uma história sobre Jesus, é a nossa história também. Cada versículo nos convida a sair da morte espiritual e viver a plenitude da graça que nos ressuscitou com Ele. Por isso, então, vamos estar lendo lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 6, que diz assim: E Ele nos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira de Deus. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados, portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, vamos analisar esta passagem. Vemos que o objetivo de Paulo era traçar um contraste entre a condição humana e também a nova vida. No verso 1 ao 3, vemos a velha vida, onde estávamos mortos, éramos escravos, merecedores da ira de Deus, andávamos entre os desobedientes e também estávamos sob o domínio de Satanás. Já do verso 4 ao 6, vemos a declaração da nova vida, aonde agora estamos vivos, estamos entronizados com Cristo, somos salvos pela graça, temos comunhão com Cristo e estamos unidos também com Cristo. E aqui eu quero deixar para você uma tarefa de leitura da semana, para que você esteja lendo lá em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Então leia, anota aí no seu PDF, anota aí no seu caderno o seu entendimento. Então vamos à primeira narrativa deste tema. A ressurreição nos deu uma nova vida. E para isso vamos estar lendo lá em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 9 e 10, que diz assim: Pois Ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, e que nestes dias se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho de Cristo. Nesses versículos encontramos um resumo poderoso do Evangelho, a verdade pela qual nós cristãos vivemos, lutamos e também proclamamos. Eles são um lembrete vívido do poder de Deus em ação. A linguagem sublime utilizada por Paulo sugere que ele não apenas anunciava uma mensagem gloriosa,
mas também mostrava que essa verdade era tão valiosa e transformadora que valia a pena sofrer por ela. O segundo ponto que vamos estar analisando é a ressurreição. Ela nos deu um novo nascimento, não da carne, mas do Espírito. E para isso, vamos estar lendo lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e o Pai nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma vida de esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aqui a gente pode analisar que na seção do capítulo 1 de 1 Pedro começa com um cântico de louvor a Deus, exaltando-o pelos privilégios concedidos a cada cristão. Pedro motiva seus leitores a também lembrar de que por meio da ressurreição de Cristo, o Senhor nos fez nascer de novo. Como resultado desse novo nascimento, nós, como cristãos, recebemos uma herança eterna, incorruptível e reservada nos céus. Os fiéis serão conduzidos ao seu lar eterno, o céu, mediante a fé no Evangelho e em Cristo Jesus. Então vamos ao nosso terceiro tópico. A ressurreição nos deu um novo início. E para isso vamos estar lendo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 ao 18, que diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Nesta passagem, as palavras de Cristo indicam a importância de estarmos em união com Ele. Esta união é tão prazerosa, é tão maravilhosa. A verdadeira conversão, ela dá início à transformação de vida, não por meio da reforma velha desta natureza pecaminosa, mas pela geração de uma nova vida em nós. O Espírito Santo que habita em cada cristão tem uma natureza divina, conforme podemos ver lá em Romanos capítulo 8, do versículo 8 ao 10, possibilitando uma nova vida marcada por coisas que vêm dos céus. O Novo Testamento expressa essa realidade como termos do nascer de novo e também regeneração, conforme vemos em João 3, Tito 3 e 1 Pedro 1. Antes éramos inimigos de Deus, agora, por meio da reconciliação, somos feitos amigos do Senhor. A ira de Deus contra o pecado foi plenamente satisfeita pela morte de seu Filho. Aqueles que antes viviam centrados em seus próprios interesses, ignorando a glória de Deus, conforme vemos lá em Romanos 1, e também no capítulo 3, agora o reconhece como seu maior tesouro, conforme podemos ver em 2 Coríntios 4. O ministério da reconciliação é o canal dessas boas novas. Embora tenha sido uma responsabilidade especial confiada a Paulo, essa missão agora pertence a todos nós que recebemos esse ministério, anunciar que em Cristo Deus está reconciliando o mundo consigo. Então vamos ao quarto ponto, que é a ressurreição de Cristo e o que ela nos deu. Então ela nos deu a vitória sobre Satanás. Eu vou deixar aqui as passagens de referência. A autoridade sobre Satanás, também deixarei aqui as passagens, e o poder sobre Satanás. As passagens elas estarão citadas aqui embaixo, mas também estão no seu PDF de estudo. Então leia cada passagem, contextualize e se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Então vamos ao quinto ponto, que a ressurreição de Cristo nos tornou filhos e herdeiros no reino de Deus. E para isso vamos estar lendo Romanos capítulo 8, do versículo 15 ao 17, que diz assim: Pois vós
não recebeste um espírito que vos escravizes para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste um espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e realmente participamos dos seus sofrimentos para que da mesma maneira participemos da sua glória. Nesta passagem vemos que o Espírito Santo, ele não é um agente de escravidão. Então, em nenhum momento o Espírito Santo vai lhe pedir algo que difere da palavra de Deus ou que lhe escravize, mas sim que lhe traga liberdade, direcionamento e plenitude através dos princípios que Deus nos predestinou. Então, devemos analisar a cada momento. A marca de um verdadeiro cristão é clamar ao Pai em oração com intimidade e confiança. É o Espírito quem testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, trazendo-nos segurança quanto à nossa identidade e também à nossa salvação. Todos os filhos de Deus são também seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Estamos unidos a Ele não apenas no sofrimento, mas também na glória que há de ser revelada. Assim como Cristo foi exaltado e está na glória, conforme podemos ver em 1 Timóteo 3, Hebreus 1, também no capítulo 2 e também no capítulo 9, assim também seremos glorificados com Ele. A herança que nos espera é eterna, incorruptível e cheia de esperança. Todas as passagens que eu cito aqui na narrativa, eu deixei para vocês em PDF. Eu não vou estar lendo todas para que o vídeo não fique muito comprido, mas peço que vocês estejam lendo e grifando cada temática para entender a narrativa e também para que você possa estar estudando minuciosamente cada passagem. E posteriormente, surgiu alguma dúvida, deixa nos comentários para que eu esteja lhe auxiliando. Então vamos para a nossa próxima temática? Então, para encerrar a nossa temática sobre a ressurreição de Jesus, precisamos compreender que a vida em Cristo ressurreto supre todas as coisas. E para isso, vamos contextualizar sobre passado, presente e futuro. Ao contemplarmos a obra da cruz, percebemos que ela não foi apenas um evento do passado, mas um divisor de águas para toda a nossa existência. A crucificação de Cristo nos concedeu libertação completa dos nossos pecados, culpas e vergonhas, ao qual foram cravados na cruz. No presente, recebemos poder e autoridade no nome de Jesus para vivermos uma vida vitoriosa, guiados pelo Espírito. E para o futuro, a cruz nos garante esperança viva e inabalável. A promessa da glória eterna com Cristo, tudo foi transformado por este ato supremo de amor. E para isso vamos contextualizar sobre que ganhamos libertação do nosso passado, lendo Romanos capítulo 6, do versículo 4 ao 11, que diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o batismo de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Portanto, todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos,
pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Portanto, ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, desta mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Então aqui vemos um ato que, ao descer as águas do batismo, seria como se a gente estivesse morrendo e ressuscitando, né? Então ali a gente morre para o pecado e ressurge uma nova criatura em Cristo Jesus. Vou deixar outra tarefa da semana aqui para vocês estarem lendo, que é Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 7 e Colossenses no capítulo 2, versículo 12 ao 15. Nós cristãos somos simbolicamente sepultados com Cristo por meio do batismo, como falei anteriormente, e ressuscitados também com eles, a fim de que andemos em uma nova vida. Essa verdade torna evidente o absurdo da ideia que a nova era tenta colocar, que podemos continuar no pecado e que a graça aumente e que pela graça tudo é perdoado. Romanos 6,1 nos diz totalmente ao contrário. Embora ainda não tenhamos experimentado fisicamente a ressurreição, temos a plena certeza dessa realidade futura, pois Cristo, com quem nos unimos em sua morte, foi ressuscitado dos mortos. Então precisamos fazer com que o velho homem, que representa tudo o que éramos antes de nos tornarmos novas criaturas em Cristo, se vá. E o novo homem, embora regenerado, ainda não é perfeito, pois continuamos enfrentando a presença do pecado em nosso corpo mortal. Ele deve a cada dia buscar santificação. No entanto, estamos em processo de santificação e regeneração contínua. A morte já não tem mais domínio sobre nós, porque assim como Cristo venceu a morte, nós também viveremos com Ele em vitória e liberdade. Então vamos entender um segundo ponto, que é sobre o presente. Cristo nos deu poder para o tempo presente. Pelo fato de estar vivo, recebemos o poder do Espírito Santo para vivermos uma vida de vitória, não apenas sobre o pecado, mas também sobre os ataques de Satanás contra nós, toda a opressão que surge durante a nossa jornada. A ressurreição, ela nos garante que não lutamos sozinhos. Temos um Deus vivo que intercede por nós e que nos fortalece, como está escrito lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao 39. Nada pode nos separar do amor de Deus, de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. O nosso terceiro ponto fala sobre o futuro. Jesus Cristo é a nossa esperança para o futuro. A ressurreição de Jesus Cristo nos concedeu uma esperança gloriosa para o futuro. Ele é chamado de o primogênito dentre os mortos, conforme diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Pois em sua ressurreição abriu o caminho para que todos que creem nele também sejam ressuscitados dentre os mortos. E em um dia que eu espero que seja muito próximo, ele então retornará à terra, não mais como um bebê, mas como um rei glorioso, revelando toda a sua majestade e divindade naquele momento. Todos os que morreram, então ali, crendo nele, ali serão ressuscitados para uma vida eterna com o Pai. Então, eu quero deixar mais uma tarefa da semana para vocês, que é a leitura de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 17 ao 57, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18. Este foi o nosso estudo sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Espero que esse conteúdo tenha edificado sua fé e trazido mais clareza sobre essa verdade tão poderosa. Se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários, será um prazer lhe ajudar.
E como de costume, sempre ao final de cada vídeo, a gente possui o nosso termo de compromisso. Então, repita comigo. Senhor Jesus, reconheço o poder da tua ressurreição e que ela representa para mim um grande poder e autoridade. Hoje, diante da tua presença, comprometo-me em receber pela fé a plenitude da vida que o Senhor conquistou para mim naquela cruz. Tomo posse da libertação que há no teu nome e rejeito todo o peso do passado que tenta me prender. Firmo meus pés na verdade da tua palavra e declaro que não serei mais abalado ou abalada pelas mentiras do inimigo. Que o teu Espírito Santo me fortaleça diariamente para permanecer firme e fiel, e que com ousadia e amor eu compartilhe essa verdade com todos que o Senhor colocar no meu caminho. Usa-me como instrumento do teu reino e que minha vida glorifique teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz do Senhor seja convosco e nos vemos no próximo episódio.